Então vamos lá. Repita. Cara, repita muito material. Escute muito. Escute, não para de escutar. Quando eu estudava, eu fazia assim. Eu estudava muito na época, teve uma época que eu estudava muito o A.J. Hall. Podem pesquisar, A.J. Hall. É o melhor professor que existe na face da Terra que vai ensinar qualquer pessoa a falar inglês. Os métodos dele o método dele é ótimo. Então, o A.J. Hall, ele faz muito podcast. Ele tem muito podcast interessante no canal dele. Ele é de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, ele tem esses podcasts dele. Eu estudava podcast e eu via que eu entendia bastante do podcast, porque eu estudava, né? Pegava as frases, anotava no meu caderno, praticava, pegava a tradução delas, lembrava, assistia de novo, assistia até eu saber bastante, porém eu precisava praticar o meu listening. Eu precisava ficar escutando até firmar na minha cabeça, até eu lembrar de tudo. E eu apenas colocava os vídeos, os áudios no meu celular, ia para algum canto, sentava na minha, botava meu fone e ficava escutando. Ficava escutando e escutando o mesmo áudio, o mesmo podcast por horas. Ficava escutando, porque pra mim não era enjoativo, pra mim nunca foi enjoativo e eu ficava só escutando. Não parava de escutar, mas eu entendia bastante já. Eu podia não saber tudo, mas basicamente tudo que estava passando no podcast eu conseguia entender. E foi assim que eu fui melhorando cada vez mais o meu listening, que é o quão bem eu vou escutar o idioma americano, o inglês. É por isso que você repete muito. Você repete muito tanto para você se familiarizar com o idioma, com a pronúncia, com as palavras, como você vai conseguir, através da repetição, tornar automático. Quando você vai escutar, você vai já entender. Porque quanto mais vocabulário, quanto mais frases, quanto mais vídeos você repete várias vezes, porque essas frases, boa parte das frases que você está estudando, as estruturas irão se repetir de forma diferente, com palavras diferentes, com verbos diferentes, a estrutura repete. E se você sabe estrutura, o seu cérebro automaticamente identifica a estrutura, pega cada verbo que foi alterado, verbo, substantivo, não importa, sujeito que foi alterado de cada frase, você vai conseguir automaticamente traduzir. Não é traduzir, porque você não traduz no seu cérebro, ele simplesmente sabe o que está rolando, o que é. Ele sabe simplesmente o que aquela frase quer dizer. Ele não traduz, essa é a questão, você não traduz, você não pensa, você só sabe. Igual o português, quando eu estou falando aqui com você não está traduzindo na sua cabeça o que eu estou falando, não, você só sabe. E o inglês vai funcionar da mesma forma. Quando eu escuto um americano falando, eu não traduzo nada, eu apenas sei. A frase que ele está falando, eu entendo.